Undeclared wars are commonplace. Guerras não declaradas são algo comum. Tragicamente, nosso governo se envolve em guerras preventivas, também conhecidas como agressão, sem que haja reclamações do povo americano. Infelizmente, nos acostumamos a conviver com o uso ilegítimo da força pelo governo. Para desenvolver uma sociedade verdadeiramente livre, é preciso entender e rejeitar a ideia de iniciar o uso da força. E se às vezes, para amar seu país, você tivesse que mudar ou abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo for aquele que governa menos? E se for perigoso estar certo quando o governo está errado? E se for melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora de maior perigo para a liberdade for agora? Olá pessoal, aqui é o juiz Andrew Napolitano, do Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Max Blumenthal se junta a nós agora. Max, é um prazer como sempre. Obrigado por participar. Israel manipulou Donald Trump mais uma vez? Qual é a história por trás da suposta inteligência israelense sobre os supostos planos iranianos de atacar o Força Aérea 1? Bem, se olharmos para essa história, dá para ver uma espécie de microcosmo de como toda a guerra contra o Irã se desenrolou. É por isso que os Estados Unidos ainda estão impondo uma guerra prolongada ao Irã neste momento, principalmente uma guerra econômica que devastou a economia global. Pergunte a qualquer pessoa do setor imobiliário nos Estados Unidos sobre as taxas de juros agora, e isso remete diretamente a essa guerra. Então, por que isso aconteceu? Porque Israel manipulou um presidente demente, intelectualmente limitado, amoral e profundamente corrupto para travar essa guerra ao longo de anos. Então agora, finalmente, todo mundo está falando na mídia tradicional sobre essa campanha de manipulação. Todo mundo sabe agora que Trump foi escondido num carrinho de comida, meio que num carrinho de comida, saindo às escondidas para um voo de isca em Ankara, na Turquia, durante a cúpula da OTAN. Parece uma cena de um daqueles filmes Corra, que a polícia vem aí, do Leslie Nielsen. Você consegue imaginar ele ali, encolhido, suando, e sabe, suor laranja escorrendo do rosto? É hilário. Marco Rubio entra no voo sabendo do que se trata, um voo que supostamente seria alvo de agentes da IRGC com manpads, segundo uma certa informação que a CIA recebeu, junto com todos os funcionários de Trump, que conhecemos e desprezamos. E todos eles seriam mandados para a morte, segundo essa informação, exceto Donald Trump. E aquela mulher, Natalie Harp, que o acompanha para todo lado, de 35 anos, ele escolheu que ela sobrevivesse com ele, por conta própria. E ele escolheu o Hegseth de Hollywood. E Pete Hegseth, porque ele é o maior puxa-saco, que aparentemente tinha acabado de mentir para ele sobre munições, mas ele ainda assim o escolheu para viver. É claro que o complô era completamente falso. Nós sabíamos que vinha de Israel. O Wall Street Journal noticiou, em julho, que Israel tinha passado aos Estados Unidos uma informação de que os iranianos planejavam matar Trump em Ankara durante esta cúpula. Isso foi depois do funeral de Khamenei, sobre o qual eu reportei. Muitos iranianos comuns estavam nas ruas pedindo retaliação contra Trump por ter matado seu querido líder, que eles amavam e consideravam um guia. Eu entrevistei lideranças iranianas sobre se o assassinato era de fato uma política agora. E sem exceção, eles me disseram: não, nossa política é manter o Estreito de Hormuz fechado até recebermos reparações por esta guerra e justiça e desmilitarizar as bases, remover as bases dos Estados Unidos. Essa é a nossa retribuição, mas ainda temos que ouvir as pessoas. Ontem, Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, declarou: não temos planos de matar Trump. Ele está fazendo um trabalho bom o bastante, destruindo a América. E essa é a política oficial, e é prudente.
Mas os israelenses manipularam Trump para que ele acreditasse que o Irã queria matá-lo. E foi assim que isso começou. Eu comecei a montar, uma pequena linha do tempo antes de entrarmos ao vivo, começando em 3 de janeiro de 2020. Uma data sinistra, porque essa também é a data em que Maduro foi sequestrado. Foi quando Trump assassinou Qasem Soleimani, a caminho de uma conferência de paz no Iraque, com base em alegações falsas da inteligência israelense de que o Irã planejava atacar tropas dos Estados Unidos no Iraque. E esse é o assassinato que dá início a todo o ciclo de escalada com o Irã, avançando para 12 de julho de 2024. E acho importante destacar a data exata. Foi quando o FBI prendeu um cidadão paquistanês chamado Asif Merchant, acusando-o de planejar assassinar Trump em nome da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Era uma trama forjada. O FBI controlava tudo. O FBI foi alertado sobre Merchant por uma certa fonte no exterior, que quase certamente era israelense. E sabe, o FBI conduziu toda essa trama. Então, um dia depois, no dia seguinte à prisão de Merchant, é quando Thomas Matthew Crooks tenta assassinar Donald Trump em Butler. E o que o FBI faz? Como eles respondem? Voam para o Texas para interrogar Merchant na cela dele sobre um possível envolvimento iraniano. Eles realmente queriam culpar o Irã por isso. 3 dias depois, Ken Dilanian, e você sabe quem ele é o cara que foi demitido por deixar a CIA revisar suas reportagens na NBC. Notícia que o governo Biden obteve informações de inteligência sobre um plano iraniano de assassinato, tendo Trump como alvo. De novo, tentando apresentar Butler como um plano iraniano. Mike Waltz faz o mesmo no Congresso. Semanas depois, o FBI repassa ao serviço secreto uma ameaça falsa, alegando a mesma coisa que Israel acabou de dizer. Isso é sobre a campanha de Trump em 2024. Que agentes da Guarda Revolucionária Islâmica estão dentro dos Estados Unidos com mísseis portáteis antiaéreos, planejando eliminar o presidente. Então isso leva Trump a fazer seu primeiro voo fantasma de isca, ainda em 2024, no jato particular de Steve Witkoff, enquanto o restante da sua campanha é supostamente mandado para a morte no Trump Force One. Foi, é claro, uma trama falsa. Certo. Um ano depois, Donald Trump é presidente. Israel acaba de lançar uma guerra contra o Irã, sem envolvimento dos Estados Unidos, supostamente no meio de negociações. É 15 de junho de 2025. E Netanyahu vai à Fox News para sua grande entrevista com Brett Baier, tentando arrastar os Estados Unidos para a guerra. O que ele diz? Diz que o Irã, nas palavras dele, tentou assassinar o presidente 2 vezes, referindo-se às tentativas em Butler e Mar-a-Lago. Totalmente falso, completamente sem fundamento. E então chegamos a fevereiro de 2026, quando Netanyahu entra na Casa Branca, senta na sala de situação na cabeceira da mesa, com Trump ao lado, e fornece a Trump mais informações de inteligência falsas sobre como ele precisa matar o Ayatollah Khamenei e a liderança iraniana, e começa a guerra. A guerra foi iniciada com base nessa falsa promessa israelense de que haveria uma mudança de regime logo após esses ataques de decapitação. E agora estamos aqui. O Irã está mais forte do que nunca. Está surgindo como uma potência global, com o Estreito de Hormuz fechado. Sua população está incrivelmente furiosa e indignada com aquele assassinato. Eles querem vingança. E Israel manipulou Trump mais uma vez. E lembrem-se do que Trump disse depois de matar Khamenei, em 28 de fevereiro de 2026. Ele disse, "Eu o peguei antes que ele me pegasse", indicando que Trump acredita em toda a falsa inteligência israelense. Então, por que eles não o teriam manipulado de novo? Mas agora a CIA procurou o Washington Post e disse, "Isso tinha temos baixa confiança nessa inteligência israelense." E eles estão vazando para a grande mídia, para o Washington Post e o New York Times, que Israel está manipulando Trump para mantê-lo na guerra. E há outro motivo pelo qual Israel passou essa inteligência falsa para o serviço secreto. Foi para escalar o conflito contra a anfitriã da cúpula da OTAN, a Turquia,
e impedir que ela recebesse sistemas antiaéreos S-400 da Rússia e os F-35 dos Estados Unidos, que Trump havia prometido a eles. Então Israel está manipulando em vários níveis para manter Trump na guerra e agora para escalar o conflito contra o Estado-membro da OTAN. Como ele rejeita os conselhos e as orientações da própria CIA? O que ele diz a Ratcliffe, que é praticamente um lacaio dele, quando prefere os absurdos do Mossad à investigação do seu próprio pessoal de inteligência? Sim, acho muito triste que, sabe, durante a guerra do Iraque, tenha havido o embaixador Joe Wilson, alguém que veio do establishment da segurança nacional e da diplomacia e que se tornou o denunciante daquela guerra. Ele expôs as alegações falsas sobre, sabe, o Yellow Cake do Níger. Nesta guerra não há ninguém assim. Ninguém da CIA, do Conselho de Segurança Nacional ou do Departamento de Estado apareceu para denunciar toda essa inteligência falsa. Mas agora, como eu disse na semana passada, a Casa Branca está vazando como um submarino do século XIX. Quero dizer, há uma covardia dentro do aparato de segurança nacional por não enfrentarem Israel. Eles aconselhavam contra esta guerra desde o início. Os chefes do Estado-Maior Conjunto do Pentágono eram contra a guerra. Dan Kane vinha vazando informações desde o começo, mas Dan, ele estava vazando que não havia munições adequadas antes mesmo de a guerra ser lançada. A carreira dele deveria ser destruída, junto com a de Bradley Cooper. As reputações deles deveriam ser destruídas. Eles não têm credibilidade, mas permanecem em seus cargos, e não houve nenhuma renúncia de alto escalão. Então, sabe, basicamente é um bando de covardes e criminosos de guerra no aparato de segurança nacional, sendo manipulados por um minúsculo estado de apartheid e por seus intermediários dentro e ao redor de Trump, que financiam Trump até o limite. Miriam Adelson é uma delas. Donald Trump os escuta, e eles estão prontos para dizer, bem, estávamos apenas seguindo ordens. Onde mais ouvimos isso? Em Nuremberg. Certo. Agora, você fala de altos oficiais militares sendo demitidos. O capitão do USS Abraham Lincoln não deveria ser demitido pelas condições deploráveis às quais está submetendo os jovens soldados e fuzileiros navais? Acho que Hung Cao, o secretário da Marinha, deveria ser demitido. Ele é um lealista maga caricato que perdeu várias campanhas na Virgínia. Um expatriado vietnamita anticomunista fanático, sem credenciais, que acabou de realizar em 11 de agosto uma reunião com famílias de marinheiros. Elas disseram a ele que seus familiares querem se matar no mar. Eles ligam dizendo que não querem viver mais um dia. Estão lá há meses e meses e meses. Não recebem comida fresca. Estão comendo, tipo, pedaços de pão amanhecido com Velveeta. Não conseguem entrar em contato com seus familiares e certamente não conseguem vê-lo. E agora ficamos sabendo, pelo Stars and Stripes e pelo Military Times, que marinheiros do USS Abraham Lincoln estão pulando no mar ou tentando pular no mar. Houve várias tentativas de pular no mar para cometer suicídio. E o que ele fez? Que reformas foram implementadas? Não estamos vendo nenhuma. Isso também chega ao topo a Pete Hegseth. E na verdade é tudo por causa da guerra. O USS Abraham Lincoln está tentando impor um cerco naval ao Irã. Ele não consegue operar perto do Irã por causa das armas iranianas de longo alcance. Não está claro sequer que efeito isso está tendo. Houve incêndios em navios anteriores, em porta-aviões anteriores, provocados por marinheiros numa tentativa de encerrar sua missão. E eles chegaram ao limite que a psique humana consegue suportar. Agora, uma coisa que eu acho que melhoraria o moral e de fato permitiria que esses marinheiros suportassem uma missão tão extenuante seria uma guerra justa, que realmente defendesse o país de onde eles vêm. E acho que esse é o subtexto aqui. Esses marinheiros sabem que estão lutando uma guerra fracassada por um pequeno estado de apartheid psicótico que controla o presidente. E que não é os Estados Unidos.
Eles sabem disso, mas não podem dizer isso publicamente. Marinheiros iranianos e integrantes da Marinha Iraniana e da Guarda Revolucionária Islâmica que estão sendo bombardeados no sul, nos arredores de Sirri e da ilha de Qashm e por todo o Estreito de Hormuz, estão enfrentando uma situação semelhante. Eles recebem algo como 2 ovos cozidos e um pedaço de pão por dia. Na verdade, alguns marinheiros publicaram nas redes sociais que essa é a dieta deles. Mas eles sabem que estão defendendo o país deles. A moral deles está alta, porque sabem que estão realmente lutando por uma causa em que acreditam. E esse é o subtexto da questão aqui. Esses marinheiros sabem que estão lutando por absolutamente nada, em um exército mercenário glorificado. E as necessidades psicológicas e físicas básicas deles não estão sendo atendidas. Eles são apenas bucha de canhão para Israel. Aqui está um produtor de um documentário sobre o USS Abraham Lincoln, resumindo o que descobriu e o que lhe disseram. Chris, número 8. Gente, há uma crise de saúde mental acontecendo a bordo do USS Lincoln no Oriente Médio, da qual ninguém está falando. Principalmente porque a Marinha está praticamente abafando isso. Vocês vão ler na internet sobre falta de comida, falta de suprimentos, moral baixa entre os tripulantes. Isso porque eles estão no mar continuamente há 250 dias. No total, estão mobilizados há 271 dias, sendo 250 sem fazer escala em nenhum porto. Isso é algo sem precedentes. Normalmente, eles vão a um porto a cada 3 a 6 semanas. Eles não vão a um porto há 38 semanas. Lembrem-se, um ano tem 52 semanas. E sim, os chuveiros estão mofados. Nesse momento, eles estão comendo basicamente uma espécie de papa, uma lavagem. Não há desodorante, não há pasta de dente. Meu sobrinho tem um amigo a bordo. E basicamente, eu estava recebendo atualizações em tempo real na semana passada, quando estava nos Estados Unidos. Eles não estão falando da crise de saúde mental. 6 pessoas tentaram pular daquele navio. A mais recente foi na última segunda-feira. Sabe, quando você não pisa em terra firme há 38 semanas, há mais de 200 dias, isso começa a afetar você mentalmente. Some isso ao esgotamento e erros fatais começam a acontecer. Então, sabe, é assim que o Departamento de Guerra, é assim que Donald Trump trata nossos homens e mulheres das Forças Armadas, cujas vidas já estão sendo colocadas em risco por uma guerra de agressão de merda que deveria ter acabado em questão de semanas. Estamos colocando ainda mais as vidas deles em risco por pura incompetência e negligência. Isso desafia a lógica, desafia a razão e desafia a porra da humanidade básica. Megyn Kelly chamou isso de notícia falsa. É só isso que ele pode dizer. E eles vêm fazendo isso há anos. E isso é algo específico da administração Trump. O USS Theodore Roosevelt estava impondo a contenção da China em março e abril de 2020, quando a epidemia de Covid começou a se espalhar, e os marinheiros daquele navio começaram a ser infectados. Eram 4.800 marinheiros, e a doença se espalhava entre eles como fogo em mato seco. Então o capitão deles, acho que o nome dele era Brett Crozier, enviou uma carta ao San Francisco Chronicle e à imprensa dos Estados Unidos, reclamando que não estavam permitindo que eles atracassem para tratar os marinheiros. E o pandemônio estava explodindo a bordo. Então qual foi a resposta da administração Trump? O secretário interino da Marinha demitiu Crozier, e foi isso. Disse, sabe, você não é leal, e gritou com ele. Então, eles têm esse histórico de tratar marinheiros e membros das Forças Armadas como mera carne de canhão para o Império. Olhe para os últimos 4 anos. Os militares que foram mortos na base de Muafaq Salt, na Jordânia, foram removidos por Trump da lista oficial dos mortos em combate, para salvar as aparências. E ele alegou, eles foram mortos durante um cessar-fogo, mesmo com os Estados Unidos atacando o Irã. Eram, em sua maioria, militares negros e pardos,
que provavelmente entraram nas Forças Armadas dos Estados Unidos, não porque quisessem lutar por seu país, num país aliado de Israel, como a Jordânia, mas porque queriam subir de classe e ter um futuro mais seguro num exército mercenário glorificado. E agora eles estão mortos. Vou mudar de assunto, mas o Abraham Lincoln tem 5.000 marinheiros. Houve 7 tentativas de suicídio, mais de uma para cada 1.000. Eu nunca ouvi falar disso, nem nos piores momentos das Forças Armadas dos Estados Unidos. E o seu ponto está certíssimo. Eles não estão lutando por uma guerra em que acreditam. Estão lutando pela guerra de Netanyahu, e sabem disso. E juiz, o senhor está falando de 5.000 marinheiros. Pense em quantas famílias estão ligadas a esse navio e em quantas famílias estão sendo destruídas neste momento. Certo. O que esse fanático vietnamita, que é o secretário da Marinha, disse a essas famílias? Eu não sei. Só sei que houve essa reunião. Uma pessoa disse o seguinte a ele: meu filho está atualmente naquele navio, e ouvir ele dizer que ele e os companheiros de navio pensam o tempo todo em pular do navio só para ter algum alívio é muito difícil de ouvir. Nossa, mudando de assunto, há negociações em curso, negociações entre aspas, entre os israelenses e os libaneses. E quem está representando os libaneses nessas negociações? Sim, quem realmente representa os libaneses? Bem, aparentemente é o presidente Joseph Aoun, que na verdade não foi eleito, e o primeiro-ministro dele, que também não representa nenhum partido e não foi eleito. Mas publicamos uma matéria de Wyatt Reed, no The Grey Zone, que identifica a mão oculta por trás daquelas negociações para violar a lei libanesa, violar a Constituição do Líbano e normalizar as relações com Israel. Enquanto Israel ocupa violentamente o sul do Líbano e explode pelo menos 24 antigas aldeias libanesas no sul do país para promover uma limpeza étnica da população xiita. Em meio a tudo isso, há um enorme impulso para normalizar as relações com Israel. Houve uma reunião, agora em julho, em um restaurante do Four Seasons, em Washington, D.C. Estavam lá vários senadores dos Estados Unidos, democratas e republicanos. Havia membros importantes do gabinete de Trump. Members of Trump's cabinet were there, key members. Benjamin Netanyahu and his wife were there, and there was Benjamin Netanyahu e sua esposa estavam lá. E havia um representante libanês principal. O nome dele é Antoun Sernaoui, soletrado S-E-H-N-I-W-I-A-O-U-I. E Wyatt Reed meio que conta a história de Sernaoui e de como ele criou uma espécie de exército secreto de operadores de mídia, propagandistas, até ex-funcionários do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e milicianos, para promover essa iniciativa ilegal de normalização. Sernaoui foi exposto, de forma mais destacada, numa série de 5 partes da publicação francesa L'Orient Today. E o que fizemos foi, de certa forma, resumir e sintetizar essa investigação e partir dela para explicar como ele recrutou operadores do INEP, ou da Fundação para a Defesa das Democracias, que são 2 dos principais centros de estudos estratégicos em Washington, ligados ou alinhados a Israel, para pressionar pela normalização com Israel. E ele pagou funcionários do Tesouro para desbancar bancos ligados a instituições xiitas no Líbano. Ele tem uma milícia cristã fascista, privada, chamada Soldados de Deus, que defendeu os bancos dele. Esses bancos foram responsabilizados pelo colapso financeiro que destruiu a economia do Líbano em 2019. E ele é casado, ou agora está em um relacionamento amoroso, com Morgan Ortagus, que foi enviada de Trump ao Líbano. E na prática, continua sendo uma das figuras mais influentes na condução da política de Trump para o Líbano. Ela é uma cristã evangélica convertida ao judaísmo, que depois da morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi a Israel e incentivou Israel a atacar o funeral dele no estádio Cidade dos Esportes, em Beirute. Isso teria matado milhares de civis, uma fanática absoluta. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre Sernaoui.
He appeared with her at their coming out party. Ele apareceu com ela na festa em que eles se assumiram, no começo deste ano, em abril, no Museu Memorial do Holocausto, em Washington. Ele foi inscrito, como um suposto não-judeu, no mural de doadores deles. E ela declarou que o marido foi treinado pela própria família a apoiar Israel e o povo judeu, e que ele é um sionista cristão dedicado. Espere um minuto. Ele não é o negociador para o Líbano. Ele não é o negociador. Na verdade, não é. Talvez ele nem tenha permissão para entrar no Líbano. Mas este é um banqueiro bilionário corrupto que está pagando todos os propagandistas e as pessoas que promovem a normalização dentro de Washington, além de pagar e atrair figuras por toda parte. Então ele é meio que o poder por trás do trono. Mas é alguém de quem você talvez não tivesse ouvido falar antes de hoje, ou antes de essas investigações aparecerem neste mês. E isso realmente mostra o quanto o governo libanês é profundamente antidemocrático. E como tudo isso está acontecendo contra a vontade do povo, do público libanês, enquanto o país deles está ocupado. Tudo isso está sendo instrumentalizado por um bilionário que, segundo o tio dele, é fascinado pelo judaísmo e talvez até acredite que ele próprio seja judeu. Ele é casado com uma cristã evangélica convertida ao judaísmo que, quando foi se reunir com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, apertou a mão dele usando um anel com a estrela de Davi. Um simbolismo absolutamente bizarro. E o que vem depois disso? Acho que veremos mais reuniões em Washington entre autoridades libanesas corruptas e Israel, mediadas pelos Estados Unidos, enquanto Israel continua literalmente destruindo e apagando partes do Líbano do mapa. E o público libanês se opõe a isso de forma quase total. Aqui está o israelense, acho que ele é o ministro da Defesa, Israel Katz. É muito breve, mas muito revelador. Número 14, Chris. Em hipótese alguma recuamos das zonas de segurança, nem no Líbano, nem na Síria, nem em Gaza. A lição de 7 de outubro é que protegemos os moradores, mantendo as forças de defesa de Israel presentes nesses lugares e defendendo-os. O que vocês estão negociando? Se Israel nunca vai sim. Bem, em uma ocasião anterior, acho que foi numa conferência ou num evento patrocinado pelo Canal 14, pró-Netanyahu e pró-Likud, Israel Katz, o ministro da Defesa, se gabou de que Israel havia explodido 24 vilarejos no sul do Líbano e destruído Gaza. Então, basicamente, ele se gabou de cometer genocídio e disse: esses vilarejos tinham centenas de anos e nós os explodimos. Hoje, há uma nova investigação do Financial Times que detalha, de forma clínica, como Israel destruiu sistematicamente vilarejos inteiros no sul do Líbano, com o objetivo de deslocar permanentemente sua população e tomar suas terras. O objetivo de Israel é deslocar completamente a população xiita, porque eles não conseguem derrotá-la nas urnas e não conseguem derrotar o Hezbollah militarmente. Uau! Último tema. O que aconteceu recentemente na Cisjordânia que levou o embaixador Mike Huckabee, de todas as pessoas, a se referir aos chamados colonos israelenses como terroristas? Bem, isso é, sim, vou tentar resumir brevemente, mas é terror de colonos. Os colonos foram soltos neste verão e tiveram permissão para atacar livremente aldeias palestinas. Eu estava falando, na verdade, com um palestino cuja família está agora na Cisjordânia. Ele disse que hoje você acorda e os colonos estão na sua rua. Antes, talvez você não pudesse sair da sua cidade, no distrito de Ramallah e Birei, porque os colonos ficavam do lado de fora, perto de um posto de controle. Mas agora eles estão na sua rua, armados, ameaçando matar você. Os colonos mataram dezenas de palestinos neste verão. E isso aconteceu porque o governo Trump lhes deu sinal verde quando assumiu o poder. O governo Trump retirou da lista de sanções dos Estados Unidos vários colonos violentos envolvidos em crimes letais assim que assumiu o cargo.
E também colocou Itamar Ben-Gvir, uma espécie de maior fanático entre os colonos, como ministro da Segurança de Israel. Ele vem armando os colonos e fornecendo veículos todo-terreno para aumentar sua capacidade de aterrorizar. No início deste ano, um colono conhecido por violência, chamado Yanon Levy, matou um professor de inglês e ativista pela paz chamado Auda Hatalin. Ele, inclusive, tinha trabalhado em um documentário bastante renomado chamado New Otherland. E mais recentemente, colonos cercaram as casas de vários palestinos, basicamente sitiando-os na aldeia de Qusra. The homes of several Palestinians, basically besieging them in the village of Qusra, and this is what Huckabee. E é isso que Huckabee está se referindo. Basicamente, por razões de relações públicas, porque a situação ficou tão extrema, as forças de defesa de Israel retiraram aqueles colonos. Depois, Huckabee foi até lá e os chamou de terroristas. E agora eles estão tentando, para fins de propaganda, limpar a bagunça que criaram. Huckabee, que atua basicamente como um embaixador adicional de Israel no governo Trump. Mas eles deram sinal verde para essa onda de terror dos colonos. E devo mencionar que talvez há uma semana, o ministro da Defesa de quem estávamos falando, Israel Katz, declarou que não existe terrorismo de colonos e que Israel não vai mais classificar nenhum ato de violência cometido por um judeu como terrorismo. Só os palestinos podem ser classificados assim. Então alguém vai ser processado pelo que os terroristas colonos vêm fazendo. Bem, quando são processados, recebem só uma punição leve. E o novo... Desculpe, quando eu disse Israel Katz, eu quis dizer o novo diretor do Shin Bet. Antes, sob o Shin Bet, que são os Serviços Gerais de Segurança de Israel, houve ocasiões em que colonos foram mantidos em detenção administrativa. É quando alguém é detido por suspeita de terrorismo. Um caso que eu poderia citar é o de Haim Perlman, que saiu esfaqueando palestinos que estavam simplesmente parados na estrada. E ele foi, de certa forma, torturado. O advogado dele era Itamar Ben-Gvir. Ele foi mantido em detenção administrativa pelo Shin Bet, e os colonos ficaram muito revoltados com isso. Palestinos acusados de jogar pedras recebem detenção administrativa. Então o novo diretor do Shin Bet está basicamente dizendo nada mais de detenção administrativa para colonos, o que lhes dá sinal verde para enlouquecer. Uau! Max, muito obrigado, meu querido amigo. Nós realmente abordamos todos os tipos de assunto. E eu sei que você está viajando, e agradeço o seu tempo mais do que consigo dizer, assim como todos os nossos espectadores. Olha só, Trump no carrinho de comida. Será que o Erdogan sabia disso, Max? É uma charge interessante que o Chris montou ali. Será que teriam sequer contado ao presidente da Turquia que isso estava acontecendo? Bem, isso é simplesmente muito humilhante para o Trump. E eu sei que estão dando boas risadas disso em Teherã e provavelmente também em Ankara. E todo mundo, no mundo inteiro, está rindo do presidente, se escondendo num carrinho de comida, depois de todo o estrago que ele causou. É humilhante para os Estados Unidos, junto com a falta de munições. É como um império que simplesmente não consegue mais ter uma ereção. É. Obrigado, Max. Boa viagem, tudo de bom. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado, juiz. Claro. A seguir, se você está nos assistindo ao vivo, daqui a 26 minutos às 3 horas, o Coronel Douglas McGregor, juiz napolitano para o Judging Freedom.